Teoria do conhecimento em Locke. Continuação. Palavras. Como ideias estão proximamente associadas à linguagem, antes de investigar o conhecimento, Locke dedica o livro 3 às palavras. A linguagem é o laço comum da sociedade. A linguagem consiste de palavras. Palavras são marcas sensíveis das ideias. Ideias são os significados próprios e imediatos das palavras. Locke tinha uma teoria ideativa do significado. Uma teoria que também existia, por exemplo, em Aristóteles, e que hoje é por muitos abominada, creio que injustamente. É verdade que palavras podem significar ideias em outras mentes, mas de modo primário e imediato, as palavras significam ideias em nossas mentes. Uma criança pode usar palavras sem saber o seu significado. Muitos adultos também, e muitos estudantes de filosofia. Ideias são signos naturais das coisas. Nomes são signos convencionais das coisas. Como ideias são privadas, precisamos de palavras para comunicá-las. A ideia de homem é a mesma, mas as palavras serão outras. Man, lome, mensch. Há palavras que intimam certas ações mentais. Exemplo, é, não é, afirmação e negação. Ideias de modos muito complexas, compostas, variam de pessoa para pessoa, sendo difícil, por vezes, entender-se acerca delas. Exemplo, assassinato. Serve ao uso comum, mas é muito difícil precisá-la. Isso acontece também com ideias centrais em filosofia, como a ideia de entendimento, por exemplo, ideia de conhecimento, ideia de verdade, ideias de justiça. As palavras são também para Locke facilmente abusadas, especialmente na retórica. E também na filosofia, metafísica, escolástica e um domínio da filosofia que eu chamaria de retórica filosófica, muito comum em certas regiões abaixo do Equador. Tomando-se, nesse caso, quando se faz isso, palavras pelas coisas. Termos gerais. Termos gerais são necessários. Imagine que não houvesse termos gerais. Nesse caso, a comunicação seria impossibilitada. Exemplo. Se cada vaca tivesse um nome, sem o termo geral vaca. Nesse caso, como comunicar algo sobre a vaca Mumu para alguém que não conhece essa vaca? Questão. Como chegamos a eles? Como chegamos a esses termos gerais? Resposta. Palavras se tornam gerais por serem signos de ideias gerais, ganhas por abstração. Ideias se tornam gerais por serem separadas delas as circunstâncias de tempo e lugar ou quaisquer outras ideias que possam determinar uma existência particular apenas. Por essa abstração, elas tornam-se capazes de representar mais indivíduos do que apenas um, cada um em conformidade com a ideia abstrata. Exemplo, ideia geral de homem, que Aristóteles definia como o animal racional. Daí que universalidade e generalidade não são atributos de coisas, mas de ideias e palavras. Claro que cada ideia ou palavra é também um particular. E essa ideia é essa ideia e essa palavra em nossas mentes. Mas ideias e palavras universais são universais em sua significação, em sua função semântica. Ou seja,
A ideia geral ou universal significa um tipo de coisa. Exemplo, vaca, homem. A palavra vaca significa um tipo por ser signo da ideia abstrata de vaca na mente. Há uma fundação objetiva disso na natureza, mas é a mente que seleciona. Aqui um problema. Locke fala às vezes, como Berkeley, de modo a sugerir que ideias abstratas são imagens compostas consistindo de elementos incompatíveis. Ele fala da ideia geral do triângulo, que não é nem oblíquo, nem retângulo, nem equilateral, nem nada disso, mas tudo e nada ao mesmo tempo. É uma ideia na qual algumas partes de várias diferentes e inconsistentes ideias são colocadas juntas. Mas esse enunciado deve ser entendido à luz do que Locke diz sobre a abstração. Ele não diz que a ideia geral de um triângulo é uma imagem. Ele não diz que ela é composta de ideias mutuamente inconsistentes e incompatíveis. Ele diz apenas que ela é composta de partes de ideias diferentes e inconsistentes e incompatíveis. Essa composição pode variar. A abstração é um processo de eliminar características e colocar juntas as que permanecem. Isso pode ser vago e insatisfatório, mas não há necessidade de fazer Locke dizer absurdos como de que ideias gerais são compostas de elementos incompatíveis. Falta aqui em Locke, eu penso, a ideia de uma regra, de uma regra relacionando as imagens. As imagens podem ser incompatíveis, inconsistentes, mas a regra é capaz de relacioná-las na medida em que elas forem consistentes e compatíveis. Agora, Locke não chega de forma clara a esse ponto que mais tarde é chegado por filósofos como Wittgenstein e ainda Husserl. Essência real e nominal. É importante notar que não se trata da abstração da essência real da coisa. A essência real, as coisas naturais têm uma constituição real, uma essência real, mas desconhecida em suas partes insensíveis, que transparece nas qualidades sensíveis e nos permitem classificá-las. Por exemplo, ouro tem um peso atômico 76, se não me engano. Isso seria uma essência real. Mas essa essência real não é abstraída. As coleções de ideias simples dependem dessa essência real, a qual permanece desconhecida de nós, para Locke. Já as essências dos nominais são aquilo que abstraímos da observação e usamos para classificar. Por exemplo, ouro e a essência comum são as características que consideramos necessárias e suficientes para classificar o que seja ouro. A ideia complexa dessas características é a essência nominal do ouro. Eis porque Locke pode dizer que a essência e a espécie são uma e a mesma coisa. E toda ideia abstrata distinta é uma essência distinta. No caso de ideias simples e modos, as mesmas essências real e nominal estão juntas. Por exemplo, triângulo, a essência nominal é a essência real. Mas isso não acontece em outros casos. Conhecimento. No livro 4, começa com um enunciado representacionalista. O objeto imediato da mente não é outro senão suas próprias ideias, sendo o conhecimento concernente a elas. O conhecimento nada mais é do que a percepção da conexão e acordo ou discordância e repugnância entre nossas ideias. Quando vemos que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 2 retos,
vemos uma conexão necessária entre as ideias. Mas o que é acordo ou desacordo entre ideias? Há várias formas. Primeiro, identidade ou diversidade. A mente sabe imediatamente e infalivelmente que as ideias de branco e redondo são o que são e não são as ideias de vermelho e quadrado. Uma pessoa pode estar em erro quanto ao termo correto para essas ideias, mas se ele as tem, ele vê que elas concordam consigo mesmas e discordam com as outras. 2. Forma relativa. Ele aqui pensa na relação entre ideias que estão em acordo ou desacordo, e acordo e desacordo, ideias matemáticas. 3. Acordo ou desacordo de coexistência. Nosso conhecimento, por exemplo, de uma substância é inconsumida pelo fogo coexistente com ideias de outras propriedades dela. 4. Há um acordo e desacordo sobre a existência real. Se tenho a ideia de que Deus é, sei que ela concorda ou corresponde com um ser realmente existente. A última e mais problemática para Locke é essa, pois fica difícil para ele explicar como a ideia corresponde com existentes reais, ou quais não são ideias. Mas deixando essa dificuldade de lado, podemos dizer que o conhecimento para Locke se resume a 1. Perceber acordo ou desacordo entre ideias. 2. Perceber acordo ou desacordo entre ideias e coisas que não são ideias. Esse último ponto é que é problemático. Locke estuda então os graus de conhecimento. Aqui ele exalta o conhecimento matemático em consonância com o cartesianismo. Locke foi muito influenciado por Descartes. Primeiro, nós temos o conhecimento intuitivo, que percebemos o acordo e desacordo de duas ideias imediatamente sem recurso a nada mais. Exemplo: branco não é preto, 3 é maior do que 2. Esse é o conhecimento mais claro e mais certo, porque ele é imediato. Segundo, nós temos o conhecimento demonstrativo. Aqui a mente não percebe imediatamente o acordo ou desacordo entre as ideias, mas demanda ideias intervenientes. Exemplo: a soma dos ângulos do triângulo é igual a 2 retos. Isso não é imediato, é necessário uma prova, um cálculo, um exemplo para podermos demonstrá-lo a partir de conhecimentos intuitivos, combinando esses conhecimentos intuitivos. Críticos notaram que Locke chega a uma concepção muito restritiva de conhecimento, limitada a demonstrações matemáticas, uma vez que no silogismo premissas podem ser incertas. 3. Conhecimento sensitivo, que é o conhecimento da existência particular. Esse parece que é bastante certo. Quando o homem vê o sol durante o dia, é mais certo do que quando ele se recorda do sol durante a noite. Esse conhecimento do existente presente está para Locke além da dúvida. Conhecemos-nos também a nós mesmos por intuição e a Deus por demonstração, pensa Locke. Problema: é evidente que a mente não conhece nada imediatamente, mas só através de ideias que tem delas. Nosso conhecimento, portanto, é real apenas na medida em que há conformidade entre as ideias e a realidade das coisas. Mas onde está o critério para tal? Como pode a mente, que não percebe nada além de suas próprias ideias, está fechada nesse mundo de representações, saber que essas ideias concordam com as coisas que estão para além dela? Isso não vale, claro, para o discurso matemático e moral, mas para as ideias simples que não são fabricadas na mente, mas impostas à mente. O problema é que Locke não justifica essa conformidade. Será que ela existe? Esse será um problema colocado por Berkeley.
e depois desenvolvido por Hume, e que dará origem ao ceticismo empiristas e, de certo modo, ao fim do próprio empirismo britânico. Bom, como é a conformidade das ideias complexas de substância? Locke diz que correspondem a arquétipos fora de nós, mas também não há como saber disso. Como comparar para saber que os feixes de dentro da mente são os mesmos de fora da mente? Também não há resposta satisfatória. Quanto à bibliografia, é óbvio, o Locke é Necessary Concerning Human Understanding. Eu acredito que exista uma tradução para o português. Coplestone, A History of Philosophy, que ainda hoje é a melhor que existe, e eu me baseei nela para fazer esse resumo, essa exposição. Existe em português o livro de Yves Michaud, Locke, que é um bom resumo de Locke, bastante claro, editado pela Zahar. Existe o livro de O'Connor, John Locke, que é muito claro. O'Connor foi um grande scholar. Existe o livro de Locke, de Lowe, é mais sofisticado e mais atual, Locke on Human Understanding. Existe ainda, por fim, o livro de Mackey, que foi um filósofo importante e é mais difícil, se chama Problems from Locke. Existe, naturalmente, uma literatura muito vasta além dessa.